Queridos, eu confabulava com um irmão sobre a palavra de Deus e eu lembro que a gente normalmente, às vezes sobre Jacó, sobre Zaqueu, a gente cria um estigma em cima das pessoas, em cima de Jacó, de que Jacó era isso, era aquilo, falamos até de uma forma com tão veemência, né? Jacó era um sem vergonha e outras coisas mais. E há muitos que falam, tem um estigma e diz que Jacó era um ladrão, era um grande malfeitor. E na verdade, Zaqueu não era um ladrão, mas Zaqueu possuía um cargo, uma profissão, que nós temos em países. Eu fui fazer uma pesquisa rápida, existem 21 países que não cobram, que não descontam imposto de renda, a não ser alguns que são ricos, eles liberam o imposto de renda, mas eles tiram de outra forma, para que haja saneamento na cidade, para que haja hospitais. Então imagine como era Zaqueu. E Zaqueu não era apenas um publicano, irmãos, como Mateus também era publicano. Zaqueu era líder deles. E outra coisa, o que fazia ele ser uma pessoa não muito querida no meio dos seus, é porque, na verdade, os impostos que eram recolhidos não iam para Jerusalém e nem para os judeus, ia para os romanos. Então era considerado como se fosse um traidor da pátria, um traidor dos seus patriotas, dos seus irmãos, dos seus conterrâneos judeus. Então Zaqueu não era uma pessoa benquista, mas naquele bendito dia, em que Jesus entra em Jericó e tem encontro com duas figuras que estavam em plena necessidade, um cego precisando enxergar fisicamente, e um cego espiritual precisando enxergar espiritualmente. Dois cegos, um fisicamente, porque é o que levava ele a ser mendigo, E uma boa parte deles que eram cegos, eram mendigos na porta das cidades. E naquele dia estava lá o cego de Jericó, que nós conhecemos, e Jesus vai mais adiante em Jericó, e encontra, e percebe que tem alguém na árvore, olhando para ele, no meio de uma multidão que ele apertava. Zaqueu não jogou uma pedra em Jesus, Zaqueu não gritou, ei, eu estou aqui, o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos, cala rapaz, não incomoda o mestre. E queriam impedi-lo de que ele calasse. E a mesma multidão que corria atrás de Jesus, de repente foi a mesma que foi lá quando ele mandou Zaqueu descer da árvore, porque ele ia repousar na casa de Zaqueu. A mesma turma não entendeu. Uns não queriam que Jesus falasse com o mendigo que estava precisando, de cura. E os outros não queriam que ele falasse com o homem que era indesejável. E Jesus disse, ei, Jesus viu ele primeiro, irmãos. Ele pensou que ele estava indo ver Jesus e iria pegar Jesus de surpresa. Eu e você jamais pegaremos Deus de surpresa, meu irmão. Foi Ele quem viu você, foi Ele que foi ao teu encontro. Ainda que tu tenha levantado a tua mão, ainda que tu tenha vindo aqui nesta noite, ainda que você tenha se convertido há 30, 40, 50 anos, foi Ele quem viu você primeiro e desejou ir a sua vida na
na sua casa, transformar você e colocar você de pé e fazer de você de criatura a filho do Deus Altíssimo. Foi Ele, foi Ele, foi Ele. Toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor, toda majestade é dada ao nome do Senhor. Quando tu pensou que estava falando com Ele, já estava te vendo há muito tempo. Aleluia! Quando eu pensei que há 40 anos atrás, 42, eu estava indo lá na Igreja Batista do Grotão para aceitá-lo, ele já sabia daquilo que ia acontecer. Ele já sabia. Na verdade, Jesus estava chamando o pecador para a regeneração. Jesus estava olhando para alguém que precisava ser regenerado, justificado, regenerado, salvá-lo e ainda reconciliá-lo de volta com o seu Criador, e com o seu Deus. Por quê? Porque Zaqueu, irmãos, ele conhecia muito bem a lei, era mais um religioso, que precisava ter um encontro com Jesus. Porque depois ele cita a lei. Só que para a liderança espiritual de Israel, eles eram assim, porque havia um complô. A igreja ora pelo governo, a igreja ora por aqueles que estão em eminência. A Bíblia diz isso: orai por aqueles que estão em eminência. Orai por aqueles que ministram sobre você, que são autoridades sobre você. E um dia um policial me parou e falou assim, e queria exigir alguma coisa, porque eu estava com a tela do rádio do carro aberto, retrátil, e ele falou, ó, é contra a lei, isso aí, quem tem que olhar isso aí é o carona, e você não tem carona. Criou uma situação comigo, e ele falou assim, você está com medo de mim? Eu falei, não, senhor, não, pelo contrário, eu estou tranquilo, falei isso para ele, eu estou tranquilo, porque o senhor aqui é autoridade sobre a minha pessoa, e eu não estou com medo, e nem estou nervoso, e não estou com medo do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que não deve não teme a espada é para quem deve, e o Senhor é a autoridade que Deus colocou para me trazer segurança. Vai embora, não vai embora, não, comandante, sargento, deixa ele embora, é mais um crente, é mais um doido, que está falando a verdade para ele, não manda ele embora. E me dispensaram rapidamente, não queriam nem mais conversar comigo. E eu abençoei ele, irmãos, eu falei com carinho com ele, não falei com arrogância, não. Então, por quê? Era Jesus indo atrás da criatura para reconciliá-lo com o seu Criador. O nosso grande mediador, como Paulo registrou em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeiro tópico, Jesus se faz convidado. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Jesus se fez convidado para entrar na casa de Pedro. Como chegou no barco de Pedro, tinha 2 barcos, lá em Lucas 5, na pesca, no milagre da pesca, 2 barcos. Ele olhou e entrou no barco de Pedro e chamou Pedro, depois de Pedro cansado, trabalhado a noite toda, porque Pedro não era pescador de esporte como eu, irmão. A gente coloca um anzol, não pega nada. Eu falei, Jesus Cristo, nem orando, Senhor, né? Quem foi a Israel, tem uma hora que a gente vai andar no mar da Galileia, naquele barco antigo, o camarada jogou a rede, nada. Aí jogou a rede, logo perto de quem, irmão? Pastor Anselmo. Ele, varão, tu não tem fé não? Eu falei, você também é pastor, rapaz. Vamos orar para vir peixe. Mas, rapaz, jogou, eu não sei se ele já fez de propósito, né? Mas não veio nada. Então, Jesus entra no barco de Pedro e não pergunta, posso entrar na vida de algum,
numa situação de que um homem está cansado, trabalhou a noite toda, e ele ia voltar para casa sem nada para levar, porque o peixe no mar da Galileia era moeda de troca. Eles viviam da pesca. E naquela época, à margem do mar da Galileia, viviam 135 mil pessoas, naquela época. E essas pessoas, a ribeirinha dependia da pesca. Só para conhecimento. Jesus entra no barco de Pedro sem perguntar. Jesus vai ao encontro de Zaqueu. Jesus vai ao encontro de Paulo. Uma vez o pastor Nação pregou aqui sobre... ele falou confronto, não é aquela coisa, Deus usou o Senhor usou algo assim, mais maleável, mais brando, e nele foi no supapo, derrubou ele, tudo indica que ele estava montado num animal, derrubou ele, jogou ele por terra, botou ele cego, porque se tratava de Paulo. E quem foi ao encontro? Ele foi ao encontro. Jesus não perdia tempo, irmãos. Não foi por acaso, não foi por acaso que ele entrou em Samaria, e muito menos por acaso que Jesus vai entrar em Samaria. Simplesmente Jesus entrou lá em Jericó, porque ele tinha que passar. Não, querido, eu não creio nisso, eu não creio em coincidência, principalmente pela palavra. Tinha um propósito de Deus, dele passar naquele lugar, naquela hora, encontrar Zaqueu, mandar Zaqueu descer. Então você não está aqui por acaso, tu não veio ver um ministério de louvor, muito menos esse velhinho que está falando com você, quem me chama de velhinho. Você veio aqui porque hoje é o dia do Senhor fazer algo na sua vida, e você sair daqui como Zaqueu saiu, com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Com alegria. Acho que eu apertei um negócio aqui no meu celular, a mensagem toda hora que tem que estar. Eita. Não, mas não vai fugir não. Se fugir, eu desligo o celular, está na cabeça, está no coração. Deus sempre procurou o homem. Ele foi atrás. Ele foi atrás, irmãos. Aproveitou a oportunidade. Ele já tinha visto o cego antes de entrar naquela cidade. Ele já tinha visto Zaqueu antes de se aproximar daquela árvore. Ele já tinha visto. Como ele falando para Natanael: antes que você me visse, eu já tinha te visto debaixo de uma figueira. Porque era comum todo bom judeu ir para debaixo de uma figueira, onde tinha sombra para ler a Torá. Eu já te vi antes. Ei, Natanael, quando tu pensou que vinha para me ver quem eu era, eu já tinha visto você. Antes que você decida em estar com Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, entregar a tua vida a Jesus, andar com Ele, viver com Ele, ser feliz com Ele, com problema ou sem problema, Ele já tinha isso em Ele, já tinha nele toda essa vontade em fazer na sua vida. Não é primeiro você, querido. O mais interessado que você o conheça, se renove nesta noite, é Ele. Ele é o primeiro interessado em tudo. Aplicação: desejar entrar naquela casa tinha um porquê divino. Aceitar o convite do banquete do fariseu Simão também tinha um porquê, um motivo espiritual. Bem sei que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus e da terra, Eclesiastes 3:1, tem oportunidades que não se perde. Não se perde. Por que eu falei aqui um texto do Simão fariseu? Da passagem da mulher pecadora. Irmão, Jesus estava interessado naquela comida que aquele ordinário ofereceu a ele, irmãos. Você imagina você ir na casa de uma, desculpe, ordinário é alguma coisa que é muito comum. Senão no quartel eles xingam os soldados. Ordinário, vão ver. Irmãos, Jesus foi naquela casa apenas para comer. Não, o dono da casa não entendeu o feeling, o momento, o porquê. Jesus não passou apenas por Jericó, ele foi com um propósito: curar o cego, salvar o cego, curar outro cego e salvar outro cego.
Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Não, pastor, eu enxergo muito bem, mas tem coisas que no mundo espiritual, só o Senhor abrindo seus olhos para você entender o que Ele é na nossa vida, o que Ele faz na nossa vida. Então, quando ele vai à casa de Simão, o fariseu, ele entra na casa de Simão, o fariseu, como entrou na casa de Zaqueu. Só que Zaqueu aproveitou, meu irmão. Zaqueu aproveitou aquele convidado especial. E é aí que eu quero pegar um pouco você, dentro desse tópico. Aproveita, meu irmão. Em você ficar se degladiando um com o outro. Aproveita quem está na tua casa. Aproveita quem vive, quem está em você. Aproveita quem você serve. Quantos não aproveitam? Os dois no caminho de Emaús andaram 11 ou 12 quilômetros e não aproveitaram, não entendiam, estavam tão apegados ao problema que o grande profeta, o Senhor, o Messias, o enviado tinha morrido na cruz do Calvário, que eles não conseguiram perceber que o Senhor estava falando com ele. O mesmo que foi crucificado e ressuscitou, era o mesmo que está andando com ele. Meu amado, não fique desapercebido lá na sua casa. O Senhor está lá, se você o tem, se a sua família o serve, se você tem a palavra que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Ele está lá porque você tem Ele na sua vida. Então aproveita e deixa Ele fazer a obra que Ele precisa, na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu marido. Aproveita. Tem gente que não aproveita. Irmãos, eu nunca tinha andado de avião, e para Israel eu fui tão abençoado como eu fui, para ir daqui do Rio para Salvador. E uma família, pastor, o senhor... Isso deve ter acho que uns 13 anos. Eu tenho 16 anos aqui, deve ter uns 14 anos. Uns 15, uns 13 ou 12 anos. Só vai de quê? Eu falei, eu vou passar as férias. Minhas primeira férias depois de um ano aqui na IERC. E fui, eu e a esposa, para Salvador. Não, pastor, o senhor não vai de ônibus, não. A nossa família vai pagar a sua viagem de avião. Irmãos, quando eu li aquele pássaro de ferro, eu falei, Jesus Cristo. Eu não sabia, eu estava com o iPad e levei um livro de palavras cruzadas. Eu abri o livro, fechava o livro de palavras cruzadas, eu abri o iPad, fechava o iPad, e a Solange olhando para mim, tinha uma senhora do lado, não me leva agora não, porque senão a minha filha que tem 3 anos apenas, não viveu nada, o senhor vai levar, e aquela coisa, eu nunca tinha entrado no avião, primeira vez, e aquela bendita campainha, ding dong. Senhores passageiros, quero apertar o seu cinto, porque passaremos por uma pequena turbulência. Pequena, irmão? Eu falei, o avião está caindo, Jesus, e batia. Eu falei, chegou um pastor no céu agora, um crente lavado e remido do sangue de Jesus, gelado. E a Solange, você está bem? Eu falei, como é que eu estou bem? Esse avião está caindo, Solange. Não, tá bom. Parece, mas é verdade, irmãos. Resultado, cheguei na Bahia. Aí o irmão que nos abençoou, porque eu fui passar as férias na casa de ovelhas, que fui responsável por eles aqui no Rio de Janeiro, e eles voltaram para Salvador. E foi um irmão me buscar na casa, depois de uma semana em Salvador, e ele falou, pastor, eu estou indo aí lhe buscar para levar o senhor e sua esposa, para sair conosco, para comer um acarajé. Vamos lá, pastor, e eu gosto muito de acarajé. Eu gosto muito de comida nordestina. Eu sou carioca. E maravilha, fui. Só que eu queria conhecer a Igreja Batista
do caminho das árvores. Por que caminho das árvores? Porque até você chegar na igreja, você anda um bom espaço, um bom tempo, só de árvores cobrindo, até você chegar do lado da igreja, tem uma faculdade de medicina, engenharia, administração de empresa, a igreja assim é maravilhosa. Quando eu cheguei, o culto ia começar, e a pastora me sai de lá, vem, fulano, Hamilton me falou de tu, é de Deus, o senhor vai pregar agora. Irmãos, eu era novo aqui na IERC, ainda tinha aquelas coisas de costume batista, nada contra o batista, que eu fui batista, não, eu gosto, sou batista, mas vista a camisa da IERC em tudo. Eu olhei, eu estava de tênis, calça jeans e camisa gola polo, eu falei, irmã, eu estou sem Bíblia, eu arrumo uma para o senhor, pastor, eu quero lhe abençoar, mas como é que eu ia entender? Naquele dia, irmãos, eu perdi uma oportunidade. É esse o perigo, a gente perdeu a oportunidade. Deus pode estar falando para você, não desfaça essa união, eu tenho propósito nela. Não desfaça daquilo que eu coloquei nas tuas mãos, eu tenho propósito nele. E a pastora insistiu, aquela baiana bem retada, pastor. Eu falei, minha pastora, por favor. Hamilton falou do senhor. Eu falei, minha irmã, eu estou assim como é que eu estou, não trouxe terno. Não, pastor, para lhe abençoar. Eu falei, pastora, e eu tinha a palavra. Não entrei. E eu fui embora no meu passeio. Eu estava no meu passeio, irmãos. E nós, pastores da Reviver em Cristo, que pregamos fora, a gente não cobra para pregar. Nunca cobrei e não cobro. Se quiser me dar gasolina, se eu tiver gasolina, eu nem peço, eu volto com a minha gasolina, abençoo. Quantas igrejas que eu fui pregar, eu senti vergonha, tristeza. Quando eu peguei o envelope, que eu olhei a quantidade de dinheiro, eu chamei o pastor e a pastora, eu falei assim, minha irmã, deixa eu só tirar do pedágio. Eu não tinha sem parar, deixa eu tirar só do pedágio. Meu pastor, a gente quer lhe abençoar. Eu quero te abençoar. Quando eu botei na mão dela, e ela botou na salva, os dois choraram e disseram assim, pastor, nós juntamos esse dinheiro, mas era o dinheiro para eu pagar a luz amanhã e comprar o telhado da igreja. Falei, oh aleluia, e vim na bênção. Tudo bem, por que eu estou falando? Zaqueu percebeu que era a oportunidade, e no outro dia, ela falou, então o senhor prega amanhã de manhã. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor não quer pregar agora? Prega amanhã de manhã, isso rápido. Quando eu olhei, irmão, a igreja é maior do que a nossa, lotada. Aí eu olhei assim e falei, não vou pregar não, prega amanhã de manhã. De manhã só tem um pouquinho de gente. Preguei de manhã, irmãos. Ela falou, carioca, me venha de tênis, de calça jeans, de camisa gola polo, venha na unção. Preguei. Quando acabei de pregar, ela me botou na frente da igreja, chamei as pessoas, oramos, tal, aquela alegria, pregador de fora, né, tal. E ela pediu para orar pelos dízimos e oferta, orei, e ela pegou as ofertas e botou na minha mão e falou, olha, eu falei com o bispo Átila, e ele mandou ontem te dar toda a oferta do culto para você ontem. Você não quis. E eu estava com dinheiro contado, para a gente sair só para alguns lugares que o dinheiro não dava. Presta bem atenção. O que me entristeceu não foi o dinheiro que eu perdi. Eu não sei se você entendeu, a oferta do culto seria minha, ela me dá na minha mão. E ela falou, só com esse pouquinho de gente, é só o que você tem hoje. Você não aceitou ontem. Eu não estou dizendo pelo valor, mas irmão, mas me deu uma tristeza. Quase que eu dei soco em mim mesmo. Rapaz, mas tu é burro demais. Rapaz, mas você é muito tapado. Cara, você é muito teimoso.
Olha o que você perdeu, não é pelo dinheiro, de repente teve até um propósito de não aceitar, eu não sei, até hoje Deus não falou comigo, mas eu sei que eu perdi uma oportunidade de ser abençoado, fui no outro dia, mas não era mais a mesma coisa, irmãos. Zaqueu, ele não perdeu a oportunidade. Na hora que Jesus falou, vem, hoje me convém pousar em sua casa, ele correu. Ele recebe Zaqueu com alegria, desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Irmãos, na verdade, ela me deu, se você não tem dinheiro, eu quero abençoar o carioca, eu senti de Deus. Olha, irmãos, nós fizemos festa na Bahia, e ainda trouxe dinheiro para casa. Imagina se fosse o anterior. Imagina? Irmão, agora, passou a sua prega, com certeza. No final, eu saí daqui para pegar em Casimiro de Abreu, quando eu acabei de pregar, a pessoa olhou para mim e falou, amém, pastor, tem uma cantina ali, você pode ir ali comprar e comer um salgadinho. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Não saiu da gasolina, não saiu do pedágio, só de pedágio na região do lago, mas eu não fui lá para dinheiro, eu fui lá ministrar, mas tem gente que é cara de pau. Desceu, pois, toda a pressa e o recebeu com alegria. A satisfação de receber o Senhor da vida só poderia ser com sentimento de alegria. E esse sentimento deve ser não apenas do líder da casa, e sim de todos. Como é diferente do fariseu Simão, que recebeu Jesus com pompa de uma pessoa importante, mas não recebeu Jesus como um amigo. Ele não recebeu Jesus como Jesus deveria ser recebido. Zaqueu, o publicano, o recebe com alegria. E os que viram isso, murmuraram. Por quê? Porque o texto diz assim, como é que ele pode ir se hospedar na casa de um pecador? O maior interesse em Jesus, irmãos, primeiro, nos orientar, nos fortalecer, nos renovar, nos colocar sempre de pé para nós permanecermos. Mas na verdade, ele está atrás tem 99 que estão aqui dentro, mas ele está atrás daquela que está lá fora, uma que se perdeu, uma que não veio, uma que não está mais aqui. Esse é o sentimento. E Simão fariseu recebe Jesus, mas não recebe com a mesma alegria que o pecador Zaqueu recebeu. Ambos eram pecadores. Zaqueu, chefe, traidor dos seus conterrâneos. Mas Jesus estava interessado nele. Jesus tem como fazer. E lá em um lugar, eu não posso falar o nome, salvar uma pessoa que você nem imagina, que você odeia, que você não quer. Pegar aquele que para você é a pior pessoa, que a sociedade não quer, que anda à margem da sociedade, transformá-lo de uma tal maneira e colocá-lo aqui do teu lado, regenerado, lavado e remido no seu sangue, justificado, reconciliado, e você do lado dele assim, paz do Senhor, meu irmão, porque o mesmo Senhor que fez na sua vida, também fez na vida dele, o mesmo Senhor que trabalhou na vida de Mateus, de Marcos, Lucas e João e de Pedro, também operou na vida do publicano chamado Zaqueu. Um dia, aqui, desci aqui e falei assim, quando Jesus olha para mim, olha para a igreja, há um nível, é um patamar nivelado. Um casal levantou e foi embora. Tem diferença de pessoas aqui por posições? Tem. Mas se sentar um desembargador aqui que não conhece Jesus, ele precisa ir para os primeiros passos. Se sentar um juiz, vamos respeitá-lo, porque temos médicos aqui, temos pessoas graduadas nesse lugar, temos militares de patente altas aqui. Mas um dia que eu dei um gabinete a um rapaz aqui, e eu
falei duro com ele, pelo que ele falou comigo, quando foi no final, ele falou assim, eu sou fulano de tal. Eu falei, eita. Eu falei, mas por que você não avisou antes? Na mesma hora, sabe o que é levar um puxão de orelha? É como se Jesus tivesse pegado minha orelha e falado assim, por que está temendo? A autoridade aqui agora é você. E o rapaz falou, quando eu acabei de pensar nisso, no puxão de orelha, ele falou assim, pastor, minhas divisas são aqui, mas quem está carente sou eu e a autoridade aqui é o Senhor. Aí, irmão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí me animei, mas com muito carinho, com muito respeito com a pessoa, como se fosse alguém que tivesse a divisa aqui embaixo, ou que se não tivesse nenhuma. Para eles, o que eles disseram? Vai para a casa de um pecador. Estamos preparados, irmãos, para Jesus passar por um lugar e trazer um Zaqueu que você não quer? E sentar do seu lado, a gente não pensa, a gente não para pensar. É igreja, irmãos. Sentado, eu estou dizendo de regenerado, restaurado, justificado em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo enganadores, não. Que aproveitam do Evangelho hoje para promoção. Que são mercenários. Não estou falando esses, eu estou falando de conversão. E tem coisas que a gente não pode falar do púlpito, porque choca. Às vezes, alguém que você está vendo pregar, e está pregando para você, chega um pregador aqui, ministra a palavra, e você não sabe quem ele foi. Aí quando você sabe quem ele foi, o que ele fez, irmãos, a primeira coisa que faz, mas fulano, mas você esqueceu que o que te lavou e te remiu, é o mesmo que lavou e remiu aquele que está falando e você está ouvindo. Então, para eles, Zaqueu não tinha direito nenhum. Jesus não precisava entrar na casa dele. A aplicação, eu acredito piamente que a alegria de Zaqueu contagiou a sua casa. Mas nos nossos dias nem sempre é assim. Quando eu me converti, o meu maior amigo, o meu melhor amigo, que podia vibrar comigo, que podia se alegrar comigo, que podia dar uma festa por causa daquela situação, o ouvir dos botequins, das farras, das noites perdidas, dos sambas, das escolas de samba, de pagode, festivais de chopp, que muita gente não tem nem ideia que era, o ingresso era uma caneca, eu tinha a coleção dela. Quando eu me converti, o meu amigo não se alegrou comigo. Por causa daquilo se tornou um inimigo meu. Quando eu pensei que a alegria seria da minha casa, que vi um milagre, que vi um rapaz totalmente envolvido na idolatria profunda, irmãos, sair de casa todo de branco, envolvido, só Jesus. Ele não falava com a minha mãe porque não podia, ele não deitava na cama porque não podia, ele não falava com seus irmãos, porque tamanho era o peso dos demônios que tinha na vida daquele moço. Um rapaz, deu apenas um folheto e disse para ele assim: Deus tem um propósito na sua vida. Só isso, irmãos, não falou mais nada. Eu vi meu irmão sair de casa todo encurvado. À noite, quando meu irmão retorna, que a gente olhei e falei: mãe, o que aconteceu? O meu pai olhou, ficou calado. Quando eu vi ele entrou, ele falou assim: a partir de hoje, eu sou um homem livre.
eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da minha vida. Sabe quem ele era? A pessoa mais intragável dentro da nossa casa, porque a gente não aceitava aquilo. Era o rejeitado, mas a partir da vida do meu irmão, se converteu minha mãe, se converteu minha irmã, eu me converti, depois a Solange, eu me converti, e no final foi o meu pai. Mas quando eu me converti, a primeira coisa que ele falou para mim, disse assim: você hoje trouxe tristeza para mim, você me entristeceu, eu perdi o meu amigo de copo, quem eu desejava que mais me desse um abraço, que mais se alegrasse comigo, foi aquele que não entendeu. Mas antes de morrer, ele falou para mim: hoje eu te vejo não apenas como meu filho, mas meu irmão e meu pastor. Eu estou indo em Cristo Jesus, eu quero esse Jesus no leito do hospital, para o louvor da glória do Senhor. Ei, meu amado, a conversão às vezes sua não alegra muita gente na sua casa não, mas eu tenho que dizer uma coisa: se alegra nele, porque a conversão chegou, a vida chegou, a salvação chegou, porque ele não apenas entrou na tua casa, mas ele entrou no teu coração, rasgou o teu coração, entrou na sua vida, e você está aqui hoje louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Quantos pais tiram os filhos da igreja? Não, tu tem que ir para o samba, tem que ir para pagode, tem que ir para isso, tem que ir para aquilo. Não tem nem ideia do que está fazendo. Dá vontade de balançar um pai assim e falar: rapaz, abre os olhos. Quantos adolescentes às vezes estão aqui sozinhos, irmão? Imagine para um adolescente num mundo como esse, sozinho na igreja, e os pais não vêm. E eu conheço muitos que tiraram seus filhos da casa do Senhor. E eu vou orientar você, pai e mãe: nunca coloque os seus filhos de castigo, dizendo assim: hoje você não vai à igreja. Isso não é castigo não, meu irmão. E nem diga: hoje você vai à igreja, como castigo. Nem vir e nem deixar de vir, não é castigo. Mas é você testemunhando como salvo e lavado, remido no sangue de Jesus. Zaqueu já começa dando testemunho dentro da sua casa. Meu pai dizia: você me desonrou. Me batizei, ele não foi no meu batismo. Casei, ele não foi no meu casamento. Me formei no seminário depois de 4 anos, não foi na minha formatura. Fui consagrado no ministério pastoral e ele não foi na minha consagração. Porque ele tinha perdido um amigo de copo. Mas no final teve que confessar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Engrandecido seja o nome de Deus. A gente se emociona, mas nenhuma tristeza não, irmãos. Nenhuma. Cuidei dele até ele fechar os olhos dele. Imagine para eles, para aquele povo, quem era Zaqueu se converter? Por quê? Porque Zaqueu era o quê? Era alguém que indiretamente ajudava. Quando morava na comunidade, que se convertia alguém de vida difícil, irmãos, era uma alegria. É menos um para andar armado. Hoje, você está pensando que o governo faz não, meu irmão, faz não. Só não está pior porque a igreja está presente. Centro de recuperação, a maior parte quem lidera é a igreja. Tem alguns com dificuldade? Sim. Mas é a igreja. Agora imagina. E eles não queriam saber, eles não entendiam. Quem não conhece o propósito de Deus murmura. Ao verem isso, murmuravam dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador.
Isso mostra quão distante estava Deus de Davi. Zaqueu estava de Deus, e a multidão que acompanhava também da mesma forma. Para os judeus, ele era um traidor, um ladrão e um corrupto. Para Jesus, era mais um pecador, à beira do seu caminho. Para quem eu e você achamos que não tem solução, pode ter. Pode ter. Aplicação, Atos 9, 13 e 14, ele fica surpreso com a conversão de Paulo. Ele fica perplexo, porque se tratava de um perseguidor terrível e atroz. Mas no capítulo 9 e 15, Jesus mostra para nós do bonzinho ao atroz, da figura boa ou uma figura ruim. Todos os dois são pecadores. Quando a palavra de Deus entra, ela rasga o coração. O encontro de Jesus naquele dia com a família de Zaqueu trouxe reações maravilhosas. Zaqueu, porém, se levantando, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. Perdão. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado, ou numa outra versão, 4 vezes mais. Começa a mudança. Não é nem devolver 4 vezes mais, porque ele usa Êxodo 22, 1. Quando alguém roubava algo de alguém, quando ia devolver, não podia devolver a mesma quantia que roubou, tinha que ser 4 vezes mais. Ou, relacionado à oferta, quando alguém, digamos, vou falar hoje na nossa linguagem, alguém deu um relógio de oferta, e quer resgatar, ele resgatava pelo preço e mais a quinta parte em cima, que é para valorizar o que você ofertou. O resgate de oferta, no Velho Testamento, era dessa forma. Zaqueu conhecia a palavra, porque conhecia a Torá, mas naquela hora ele tinha outro efeito. Ele era um judeu religioso, e Jesus entrou na sua casa, no seu coração, e fez a diferença. Começou a acontecer uma mudança na vida de Zaqueu, e ela vinha de dentro para fora. E o que mudou em sua casa, o que mudou em minha casa, com a entrada de Jesus nela, continua a mesma coisa? Aquela casa mudou. A nossa casa mudou, irmãos, com a entrada de Jesus. Ou é a mesma? A minha não passou a ser mais a mesma, irmãos. Mudou muita coisa, e a cada tempo foi mudando. Estava conversando com um rapaz, ele falou uma palavra, 3 palavrões, calei na mesma hora. Eu estou falando com o senhor, eu falei, mas eu não falei desse jeito com você. Porque eu sou pastor? Não. Mas pastor, o tempo é outro. No lugar onde eu vivo. A minha casa, aquela casa não apenas recebeu alegria, houve transformação naquela casa. Houve salvação. Houve renúncia. Ele começa abrindo mão das coisas dele. Eu dou a metade dos meus bens. Jesus percebeu isso, que algo mudou a vida de Zaqueu. As pessoas percebem que mudou alguma coisa em nossas vidas, irmãos. Na nossa casa, o seu vizinho está ouvindo uma palavra e 2 palavrões. A época não, irmãos. O evangelho não muda. Muda o tempo. A ciência multiplica, mas o evangelho é o mesmo. Evangelho é mudança de vida. Não apenas a fé.
ela tem um outro nome, essa doutrina, e eu não me lembro muito bem, e o apóstolo Paulo bateu muito em cima dela, porque eles tinham fé cristã, mas não queriam a mudança do caráter. Quando Jesus entra, ele entra para mudar tudo. Tudo. Não, pastor, caráter é outra coisa. Não, caráter é outra coisa não. É nova criatura, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, para o louvor da sua glória. Novo, novo. Então, se Jesus está lá na sua casa e não está acontecendo nada, a culpa não é dele, é porque você recebeu ele diferente. E eu vou lembrar uma mensagem que eu preguei aqui: ele é apenas hóspede na tua casa e não morador. Hóspede, sabe por quê? Hóspede, ele entra, ele sai, ele volta depois, mas quando passa a morar, ele passa a conviver com a tua vida, na tua casa, no seu sentimento, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Ele não é apenas o hóspede que entrou na casa de Simão fariseu e saiu, mas ele é aquele que entrou na casa de Zaqueu e fez uma grande mudança, e na nossa casa também. Se não mudou, hoje é dia de mudança. Visitante abençoado e novo, casa nova. Casa nova. Um rapaz me chamou e falou assim: pastor, o senhor desculpe aí, é porque a gente grita aqui e xinga. Eu falei: não, a casa é sua, o apartamento que você mora é seu, meu filho. Não, pastor, por respeito ao senhor. Eu falei: não, a casa é sua. O dia que você quiser fazer uma visita à minha igreja, está aberta a porta. Ih, irmão, tem um crente lá, eu e ele, isso é uma mesma coisa. Não é a mesma coisa não, irmãos. Não, é a mesma coisa, irmãos. Ih, ele também vai. Não, vai não, vai não. Houve uma mudança. E por causa disso, Jesus, o maior de todos os resultados, a conversão de Zaqueu, e disse-lhe: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não apenas entrou na casa de Zaqueu, Jesus adentra em seu coração e a salvação chega a ele. A conversão do carcereiro e de toda a sua casa, de Atos 16, também da mesma forma. Hoje, não é um culto de família,